E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadoras e telespectadores do Brasil da Gerais. Gente, no programa de hoje, um assunto da maior importância. Por quê? Porque quem é que disse que uma criança que nasceu com síndrome de Down não pode se tornar um advogado, uma advogada no futuro? E esse é só um exemplo que eu estou dando. Por quê? Porque hoje, segundo os especialistas, não dá mais para fazer um prognóstico, né? Tipo assim, é autista, então vai viver tantos anos, vai conseguir só fazer isso ou aquilo. Tudo vai depender da inclusão, da motivação. E não discriminar já é, né, uma força danada para quem tem algum tipo de deficiência. Vamos esclarecer isso no programa de hoje? Então, se você tem algo a dizer, quer entrar no papo aqui, quer dar sua opinião, fundamental, quer perguntar, fundamental, quer comentar, é fundamental pra gente também. Os nossos contatos estão todos aí, o telefone é 3209-0021, brgerais@redminas.mg.gov.br, robertazampetti.com.br, twitter.com/brgerais. Depois não vou falar isso tanto de novo, não, prometo, tá? Terminando com facebook.com/Brasil da Gerais, vai lá no Facebook, vamos fazer amizade agora, só curtir a nossa página, porque aí a gente fica sabendo de você e você fica sabendo da gente, inclusive sugerindo. Esse programa é sugestão, é a sugestão da amiga da Priscila, que está aqui, que é amiga de Facebook também, né, Priscila? Mas olha só, então tá tudo aberto aí. Porque foi, até vou começar com você, porque você que disse, né? Porque hoje as pessoas ainda, eu acho que é por falta de informação até, né? Não imaginam isso. Mas no dia que você esteve aqui no programa, a gente tinha uma menina que tem síndrome de Down, né? E estava agora começando a faculdade dela, eu acho que é Direito. Direito. E que nós estamos impressionados, né? E você já dizia, olha, hoje não dá mais para fazer prognóstico, porque você não sabe aonde, quer dizer, limite, todos nós temos um limite, né? Mas hoje não dá para você prever qual é o limite, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tinha síndrome de Down antigamente, vivia o quê? 20, 25 anos, 30 anos. Antigamente, muito, até no princípio da civilização, eram pessoas que não tinham não eram respeitadas, eram pessoas consideradas de baixo valor, tanto que muitas eram mortas, né? Eliminadas, é verdade. Nós temos ainda cultura que faz isso ainda hoje, Priscila? Sim, existem formas de vida, né, que são rejeitadas pela sociedade ainda. Então, assim, a gente sabe que em tribos indígenas, em tribos na própria África, e tem pessoas que são em sociedades que eliminam, por exemplo, o segundo filho. Não dá para ter aquela população. Então, de alguma forma, ela vai excluindo essa pessoa. Pois é, agora no caso que a gente está falando aqui de pessoas, né, que nascem ou que adquirem algum tipo de deficiência, depois, quer dizer, isso existia antes, hoje não mais. Agora, será que as pessoas imaginam até onde pessoas que têm algum tipo de deficiência podem chegar? Pela sua experiência? Eu acredito que hoje melhorou muito. Na década de 80, por exemplo, o que a gente via era que as pessoas já eram taxadas da seguinte forma: esse aluno nunca vai ser alfabetizado. Na década de 80, meninos que tinham problemas de aprendizado, trocavam letras, não escreviam a palavra toda. Esse menino engole letras, ele tem problemas. Então, nunca será alfabetizado. Então, ele recebia essa carga e a vida escolar dele estava totalmente restrita. E aí, se a escolarização está restrita, né? Quer dizer, a pessoa não é escolarizada, aí as chances diminuem mais ainda, né? E esse rótulo passava também para a vida comunitária. Aquele menino na escola, ele é assim, ou a família é analfabeta, e ele também é assim. Então, passava como se fosse uma coisa que contaminava a pessoa. E hoje não tem isso mais, né? Hoje, a gente precisa de botar isso na cabeça. Eu não diria assim que não existe, né? Porque no Brasil, né, desse tamanho, tem populações que a gente não tem muita informação.
mas diminuiu de uma forma assim, muito grande. Felizmente. Ou seja, peraí, eu falei errado, gente. Não existe, não. Existe. Não deveria existir. Sim. Por quê, Belizar? A gente sabe que é uma... deixa eu consertar aqui, porque às vezes sai rápido e a gente nem pensa no que está falando. Mas porque hoje você, né, como psiquiatra infantil, como um cara, né, médico da área médica e tudo mais, você diz que a gente não sabe até onde essas crianças podem chegar no futuro. Mas essa é uma mudança que nós técnicos começamos a ter a partir dos anos 80, que a gente começou a ter estudos mostrando que aqueles prognósticos que a gente fazia, eles não estavam corretos. Mas ainda existe muito isso, mas não baseado em evidências médicas e científicas, baseadas em preconceito. Esse é que é o grande problema. Então, por exemplo, essa criança que tem problema no letramento, então hoje de manhã eu atendi uma criança que não consegue fazer a tabuada, ia tomar bomba de novo na escola. Nessa, na verdade, ela tem uma alteração pequena de um lugar que a gente já sabe do cérebro hoje, que é uma região frontal, que tem a ver com a memória de trabalho, que não tem nada a ver com matemática, porque essa pessoa pode ser um gênio em matemática e não conseguir fazer a tabuada. E durante anos, e até hoje ainda existe isso, várias escolas fazem com que essas pessoas tomem bomba, elas não podem mais fugir da escola, que agora todo mundo tem que estar na escola, mas ele começa a repetir até ele se achar burro, ignorante, ou ter um apelido, igual a menininha que atendi hoje de grilo, porque ela é burrinha, entendeu? Mas na verdade ela só tem uma dificuldade, ela é super inteligente para uma série de coisas. E a gente já tem técnicas no nosso trabalho hoje para poder verificar isso. O que a gente não tem técnicas é para saber o que vai acontecer. E aí é que a gente tem que ter essa filosofia da inclusão. Justamente, agora o acontecer pode ser surpresas para o lado bom. Geralmente é do lado bom. Agora, o que eu acho que é interessante é essa ideia de você pensar que o potencial da pessoa só acontece quando você dá oportunidade a ela. Social. Dá a oportunidade dela realizar numa sua vida comunitária, escolar, no trabalho. Quer dizer, você não sabe o potencial de ninguém se você não der oportunidade. Se não der oportunidade, ou seja, não pode taxar, né? Você rotula, porque, por exemplo, Léo, você tem o seu irmão, que você já esteve aqui com ele, né? Que é o Dudu do Cavaquinho, né? Quer dizer, o Dudu, ele tem síndrome de Down, né? Mas é um menino, já tá um rapaz. Tá com 22. 22 anos, né? A gente fica menino. Então, um rapaz... E ele chegou muito mais além do que vocês imaginavam na época, quando ele era pequenininho e tudo mais? Sim, dentro dessa discussão, eu acredito muito, e a gente fala muito isso nas palestras, é que se meu pai definiu que eu não vou falar inglês, eu não vou falar. Eu acho que a gente tem que oportunizar, né? Então o Dudu realmente, quando ele nasceu, os médicos falaram, não, se falar tá bom demais, se viver 30 anos tá bom demais. E aí a gente vai, à medida que você vai vendo, né, como o doutor está colocando aqui, não tem limite. É igual a gente vê, eu, Leonardo, sou leigo, mas eu vejo que o Dudu está com 20% daquilo que ele quer chegar, que eu acho que ele vai chegar. Porque está se dando oportunidade, a autoestima vai vindo, a confiança vai vindo, ele está se transformando. Mas aonde ele vai chegar, eu não sei. Mas a gente não pode limitar. Eu sei, gente, mas aonde ele vai chegar, nem nós sabemos. Exatamente. Que não temos deficiência aparente assim, né, de ter esse tipo de síndrome e tudo. A gente não sabe onde é que a gente vai chegar. Né? Mas o que a gente está querendo deixar com esse programa é que pode muito mais além. A gente não pode botar barreira na vida dessas pessoas, né? Porque, por exemplo, ele aprendeu a tocar cavaquinho numa facilidade tremenda. E é engraçado como a gente coloca, né? Que às vezes ele tem dificuldade em matemática, número, dinheiro, e a música é matemática. Exato. Pra gente ver quando o ser humano é ilimitado. Exato. Então a gente não pode taxar na negócio que você está colocando dessa garota que você atendeu hoje. Então a gente tem que incentivar. E muitas vezes a educação é muito cartesiana e colocada em caixinha. Tem que ser assim, tem que seguir esse padrão. Não pode ser diferente, né? E aí as pessoas perdem algumas habilidades que... Pois é, depois nós vamos falar da questão da educação, dos educadores. E só um pouquinho antes disso, do rótulo. Né? O diagnóstico médico não é excludente. O problema é o que a sociedade faz com o diagnóstico médico. Esse é que é o grande ponto, entendeu? O diagnóstico a gente tenta fazer para ajudar a descobrir saídas para as pessoas. O rótulo médico, né, o diagnóstico nosso, não é um diagnóstico excludente. O problema é o que as pessoas fazem com esse diagnóstico. Mas e o problema é o que os médicos também fazem com esse diagnóstico, não? Alguns médicos, com certeza. Às vezes a forma como ele é dito aos pais, né, os pais recebem diagnóstico. Recentemente eu atendi um caso de uma pessoa atendida por um aluno meu, né? Eu já estou ficando velho, né, Roberto? E esse aluno meu virou para a família e falou assim, não, seu menino tem síndrome de Down, você leva ele para uma fazenda e deixa lá, porque ele não vai dar nada na vida. Isso é inacreditável, saindo agora, né? Saindo de um aluno meu, o que é pior. Pois é, de um aluno. Agora, imagina, os professores que às vezes também não têm formação, mas a gente vai falar mais isso, mas fala.
Eu acho que a formação médica, né, como a pedagógica, precisa ter olhar para esse lado também, porque às vezes o médico fala para um pai, uma mãe chegou na minha sala também e falou, o médico falou que o meu filho, se jogasse uma bolinha para ele, nem isso ele ia pegar, que um cachorro poderia fazer isso e ele não. E ela falou assim, olha aqui o caderno dele, alfabetizado, está no ensino médio. Tá vendo? Então, quer dizer, a forma como isso vai ser trabalhado, né, com os É a pais, discriminação, preconceito que podem Sim. paralisar. A palavra correta é estigma. E né? por desconhecimento, O né? estigma é o que a gente tem que lutar contra ele. Lutar, porque ele aqui para, você vai falar agora, mas é só porque eu esqueci de falar para os nossos queridíssimos telespectadores e amigos das redes sociais, do Facebook, o seguinte, nós temos uma promoção lá no Facebook super legal, que é o seguinte, quem estiver assistindo esse programa, depois vai comentar na nossa página o que achou mais interessante, o que foi dito para você, né? O que foi mais importante, você acha que foi mais interessante para os telespectadores e tudo mais. Já tem 3 livros lá postados, que aí nós vamos escolher, a produção vai escolher uma resposta, mas vai ter mais 2 livros, que é esse aqui, ó, do Leonardo Gontijo, que ele escreveu, Quer Saber... Eu Quero Contar, Aprendizados e Lições na Síndrome de Down. E tem um livro também, Mano Down, que você lançou aqui no programa. São esses 2, então serão 5 livros. E esse livro aqui, que coisa. Eu acho que isso aqui ajuda tanta gente. E não serve só para quem tem síndrome de Down, é para qualquer um, gente. É para o cidadão. Porque o que está aqui é vida, é lição de vida e aprendizado, né? E aí dentro disso, Roberto, só falando que com a potencialidade deles, nós já estamos com um projeto que a gente está falando muito por eles, né? No caso específico do Down. Agora nós vamos lançar um livro com 54 depoimentos dos Down, das pessoas com Down falando. O que eles têm para dizer? Porque muitas vezes nós estamos falando por eles. Vocês verem as capacidades. Tem muito a dizer. Nossa Senhora! A questão é a questão da escuta também, né? Porque às vezes você chega e fala assim, esse menino começa a falar, não. Mas esse é estigma, você olha pra cara do cara e fala assim, essa cara é esquisita. Esse cara é esquisito, tem nada a falar não, é ó. Todo mundo tem, né? Ô, gente, vamos parar com isso, né? Porque você sentiu isso na sua vida. Gente, olha essa menina que linda. Que linda. Agora, me conta, Raquel, a Raquel é estudante universitária, você faz... Pedagogia na UFMG, não é? E você nasceu com um problema... Que chama mielomeningocele ou espinha bífida, que é um problema congênito na coluna e que causa sequelas motoras e fisiológicas. Essas fisiológicas, como é que seriam? Fisiológicas seria no caso do funcionamento da bexiga, intestino, rins. Mas não causa nenhum problema, assim, dificuldade de aprendizado, alguma coisa, ou pode ocorrer? Pode ocorrer porque em alguns casos tem um desenvolvimento de hidrocefalia e se coloca a válvula. Então, em alguns casos, pode ter, assim, uma pequena dificuldade de aprendizado, mas nada assim, né? Agora, eu sei que as crianças, a maior parte das crianças que têm esse problema de saúde são cadeirantes, sim, né? É cadeirante a maior parte. Você não, você manca. Sim, eu manco um pouco, mas eu queria até comentar essa questão. Eu tive o diagnóstico quando pequena, que falaram para os meus pais que eu não iria andar. Os médicos falaram desde pequena que não existia essa possibilidade e que eu seria realmente cadeirante. E a insistência do meu pai e da minha mãe em buscar um tratamento de fisioterapia, e eu fiz fisioterapia até os 9 anos de idade, fez com que eu tivesse essa possibilidade de andar. Então, assim, não aceitar esse primeiro diagnóstico, buscar outros e tentar as possibilidades mesmo que existem. E quando você era menina, você ouvia isso? Quer dizer, porque você falou que até na escola você sentiu um certo preconceito, sim, né? Até mais do que colega cadeirante que você tinha. Sim. Que todo mundo diz, não, menina, você anda tão estranho, esquisito, você é mole. Não, no caso, não chegava nem nesse ponto, assim, era mais na educação física, eu não quero que ela jogue com a gente porque ela não tem capacidade, ou a gente não quer. E eu sofri mais, por incrível que pareça, o preconceito dos colegas. Mesmo criança, eu não quero brincar com ela porque ela é esquisita, que eu usava um tutor na perna, um aparelho na perna. Eu não quero conviver com ela porque ela tem problema. Eu não quero chamar ela para jogar no meu time porque ela é muito devagar. Então teve que ter uma interferência dos professores, para ter essa inclusão mesmo. E você, como é que você se sentia nisso tudo? Bom, a princípio eu me sentia muito mal, eu me sentia triste por não poder participar das mesmas atividades em relação aos meus colegas. Eles não me incluíam tanto, alguns.
Mas depois eu fui, a partir do momento que eu fui reconhecendo a deficiência, eu fui explicando para meus colegas, eu fui crescendo e falei, espera aí, eu tenho uma deficiência, mas eu não sou diferente ou melhor do que ninguém. Eu tenho as mesmas capacidades, tenho uma dificuldade, mas eu posso desenvolver as mesmas atividades que vocês, com as minhas limitações. Ou seja, você não sentiu no seu processo assim de ficando mocinha, crescendo, indo para a escola, aquela coisa assim, eu não vou chegar lá, eu não vou fazer faculdade e tudo mais? Não, isso porque principalmente os meus pais nunca me disseram isso, sempre me incentivaram a estudar bastante. E também os professores falando, não, as dificuldades que você tem são as mesmas de qualquer outro aluno, você não tem nenhuma dificuldade a mais, então você tem capacidade sim. Legal isso, essa questão dos professores, que nem sempre acontece, que depois nós vamos comentar, porque eu quero entrar com o Romerito antes, mas a questão dos pais também, né, gente? Sim. A família é fundamental, né? Porque se a família põe pra frente, né? Agora, Roberto, eu estava comentando até com a Raquel na vida, a Raquel foi minha aluna, ela brilhava na escola. Eu estava comentando com ela que os pais estão muito sozinhos, a escola não. A escola é um grupo, é uma instituição. Exato. E a família, quando tem a criança, a família fica muito sozinha. E a escola tem um grupo para trabalhar, discutir, colocar a questão. Pois é, mas muitas vezes nesse coletivo a questão não é colocada. Não é verdade. É esse que é o ponto, né? Quer dizer, aonde que está o nó dessa questão, a gente vai falar daqui a pouquinho. Romerito, e você é de Paracatu, né? Eu sou de Paracatu. Isso. Pois é, gente, você nasceu já com um problema de visão, sim, não foi? Mas aí depois você teve uma doença degenerativa quando você tinha 13 anos, é isso? Tô certo? A minha deficiência, ela pode se agravar ao longo do desenvolvimento. Ou ela pode estacionar e continuar do jeito que está, ou ela pode se agravar. Mas se você ficou cego? Eu fiquei praticamente cego. Eu não sou cego totalmente. Tenho uma percepção de luz que ajuda na locomoção durante o dia. Mas você vê as pessoas, você consegue? Não, nitidamente nada. Eu vejo vultos. Simplesmente vultos. Mas desde pequenininho você vê vultos ou você chegou Não, eu tinha uma vida de criança, entre aspas, normal, né? Porque a minha visão, ela me dá possibilidade de muitas coisas. Ela me dá possibilidade me dava muita possibilidade de caminhar com desenvoltura. Eu fui uma criança que andei de bicicleta, que brinquei de futebol, mas sempre tinha as minhas limitações. E em questão de estudo aqui que eu tinha dificuldades, porque eu precisava de ampliação e de contraste. E nem sempre isso era atendido, né? Porque a questão da baixa visão, ela é mais complexa do que a cegueira. A cegueira você desenvolve o tato, ensina braille, você resolveu muitas vezes o problema. A baixa visão não, a baixa visão tem especificidades, tamanho de lente, letra, tem todo um aparato que tem que se pensar e que muitas vezes não dá para homogeneizar como se faz com o braille, por exemplo. Entendi. Mas aqui, as pessoas que conviviam com você e você mesmo acreditavam que você ia chegar, porque você fez faculdade, formou, é sociólogo, né? Quer dizer, você sentia que as pessoas, família e tudo mais, achavam que você ia chegar onde você chegou? Seja sincero. Não achavam porque a perspectiva era pequena por morar no interior, principalmente, né? E por não ter uma equipe, né, de profissionais, o Estado não oferecia isso, a sociedade não oferecia uma equipe de profissionais que estivesse, igual a professora Priscila falou, de poder amparar essa família e dizer para ela de todas as coisas que estavam em volta daquela deficiência, quais eram as limitações e as potencialidades daquele aluno, né, daquela pessoa. Então, a minha família, claro que não. Né? E você? Eu também não, porque eu ficava lá vivendo aquela realidade e achando que quando meus pais morressem, minha mãe ou meu pai falecessem, não existissem mais eles, eu seria cuidado pelo meu irmão mais velho, né? Que seria como se fosse uma herança, né? De passar de pai para filho, quer dizer, eu seria aquele ativo que passaria. Isso não era nada confortável para você, a hora que você pensava isso, né? Você não tinha também essa consciência? Não era confortável, mas ao mesmo tempo era
internizado como algo normal. Entendi. Né? Talvez fizesse parte da minha identidade como pessoa, acreditar que eu não pudesse chegar onde eu cheguei. Entendi. Depois você vai contar mais como é que qual foi o momento que ele deu uma virada, né? Passou a acreditar e hoje, poxa vida, você formou na PUC, né? Mas eu tenho que chamar intervalo, mas para eu não perder o raciocínio, você falou assim, é mais difícil quem tem baixa visão do que quem não enxerga de jeito nenhum, porque quem não enxerga de jeito nenhum acaba adquirindo mais tato, né? É isso mesmo, Belisário? Assim, a pessoa que não tem um sentido, né? Ou ela não escuta, ou ela não enxerga, há uma compensação para outro sentido? Com toda certeza, isso é muito claro. A plasticidade cerebral é para isso, o ser humano tem isso. Agora, ele tocou num ponto fundamental que é o aparato social que a pessoa tem. Né? Assim, a nova classificação de deficiência hoje inclui exatamente os aparatos sociais, não é só a avaliação da pessoa, é a avaliação do que tem em torno dela. Explica para o telespectador que não sabe o que se trata aparato social. Então, os recursos sociais que você disponibiliza, o que ele acabou de citar. Se ele tiver uma aparelhagem para poder ler, aumentando a visão dele, pronto, ele é um leitor. Né? Assim, então, por exemplo, deficiência mental, a gente tinha uma ideia de que a deficiência mental é o tal exame feito assim disso de deficiência mental. Hoje não. Você fala de deficiência, você tem que ver quais foram os recursos que aquela pessoa foram oferecidos a ela e que ela não conseguiu utilizar. Que é uma coisa muito delicada. Então, assim, o recurso é fundamental no diagnóstico. Olha que bacana isso. Assim, a gente não pode mais pegar uma pessoa e fazer o diagnóstico só do que ela tem. A gente tem que avaliar o que você está dando em torno dela para melhorar aquilo que ela tem. Como, por exemplo, a pessoa que é surda hoje com Libras, que é uma língua reconhecida. Que não, mas até inclusive nós fizemos um programa aqui há pouquíssimo tempo sobre implante coclear, que deu uma polêmica, porque o pessoal eles querem manter a comunidade surda. Pode até fazer o implante coclear, mas eles querem que a pessoa continue vivenciando aquela cultura surda, que por sua vez, gente, ignorância nossa, que a gente também, é claro que eu sabia um pouco, mas eu tive que ler muito, conversar muito e tal. Achei super interessante, quer dizer, a vida, né, sem você poder escutar, né? Mas isso já foi assunto de outro programa. Nós vamos fazer intervalo, porque nós temos que fazer intervalo. Se você quer perguntar, 3209-0021, os outros contatos pela internet estão aí. Entra no facebook.com/Brasil das Gerais, curte a nossa página para a gente fazer amizade. Então serão 5 livros para quem assistiu o programa, mas eu até pedi para colocar essa promoção na quinta-feira, porque aí depois as pessoas podem assistir pelo facebook.com/Brasil das Gerais, só dizer o que achou mais interessante. Então tem 2 livros, né, da Priscila. Seus livros não estão aqui. Tá aqui, ó, Educação Inclusiva. Tá aqui, Educação Inclusiva e Igualdade Social, que são interessantíssimos. O meu é esgotado. Esse raridade. Esse livro foi lançado aqui no programa 14 anos atrás, gente. No ano de 1999. Inclusão, uma revolução na saúde. Fantástico esse livro também. Ou seja, ninguém tem. Quer dizer, quem adquiriu naquela época, né? Você vai ter. Esse livro aqui do Leonardo Gontijo, Quer Saber, Eu Quero Contar, Aprendizados e Lições na Síndrome de Down, são os conhecimentos que você aprendeu com o Dudu nesse tempo todo, né? E é isso, entra lá, facebook.com/Brasil da Gerais. Vale a pena, acho que ler é bom demais e esse assunto aqui é fascinante. Depois que você lê, a cabeça da gente muda, né? Melhora, né? Nós voltamos daqui a pouquinho, até já. Então, gente, no programa de hoje nós estamos falando de um assunto super importante, que é o quê? Pessoas com deficiência. O melhor tratamento é a inclusão, é o estímulo. Todos, como nós, qualquer um de nós, tem potencial, só que precisa de motivação para isso, né? Se você tem algo a dizer, tá aí, 3209-0021, os contatos pela internet estão aí, no facebook.com/Brasil das Gerais. São 5 livros. A gente só quer que você acompanhe o programa, porque é importante, né? E depois também pode acompanhar quem não assistiu. Você passa para os amigos, avisa os amigos todos, somente para quem tem interesse nessa área, né? youtube.com/Brasil das Gerais. A partir de amanhã você pode assistir o programa. Manda pra gente o que você achou mais legal, mais importante, ou que te tocou mais, tá?
facebook.com/Brasil das Gerais. Nós fizemos uma entrevista bem curtinha com o Marcos Bortolos. Ele coordena uma equipe da UFMG especializada em encontrar soluções para melhorar a vida de pessoas com deficiência. Olha só. O Paramec é um grupo vinculado ao Departamento de Engenharia Mecânica da UFMG, que existe há mais de 15 anos e trabalha desenvolvendo projetos de tecnologia assistiva. Ele é constituído por alunos das engenharias e da área de saúde, principalmente fisioterapia e terapia ocupacional. E o objetivo principal do Paramec é desenvolver equipamentos de tecnologia assistiva de baixo custo, né? E a partir da interação com pessoas que têm necessidades especiais, e essas interações, a partir dessas interações é que vão surgindo as ideias. A gente chegou a fazer uma pesquisa, né, em escolas públicas que mostrou que tanto em termos de tecnologias e de pessoal, as escolas não estão muito bem preparadas para receber, né, pessoas com algum tipo de deficiência. Então, o objetivo do Paramec é tentar melhorar esse aspecto nas escolas públicas. Pois é, olha que interessante, né? No primeiro bloco, o Belisário estava falando, nosso psiquiatra aqui convidado, estava falando, explicando essa questão dos me ajuda aqui. Aparatos sociais. Aparatos, eu perdi, foi essa palavra, sociais, né? Tudo que está envolvido para ser uma forma, né, de ajudar e tudo mais. Então, você vai conhecer agora também um invento, né, uma criação para transferir pessoas paraplégicos, né, de um lugar para o outro. Olha só. O transferidor é um equipamento utilizado para auxiliar no transporte daquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Ele basicamente tem a função de pegar a pessoa da cadeira de rodas e transferir para a cama ou para algum outro lugar que ela queira ficar ou deverá estar, né? Outra função básica do transferidor aqui no Paramec que a gente está desenvolvendo é o auxílio nos esportes paralímpicos, né? A gente está fazendo uma adaptação no transferidor normal para que ele possa ser utilizado para fazer o transporte dos para-atletas da cadeira de rodas até o barco para a prática do iatismo. Em geral, a gente costuma ver que as pessoas têm certa dificuldade de poder transferir as pessoas, ainda mais aquelas que às vezes têm um peso um pouco maior, de um local para o outro. Então, o transferidor ele é muito simples de ser manuseado e ele vem tirar esse esforço que antes era do cuidador e passar esse esforço para o equipamento. Então, facilitando aí o transporte da pessoa com deficiência. Gente, daqui a pouquinho nós vamos mostrar uma lente especial para pessoas com baixa visão. Daqui a pouquinho a gente mostra. Romerito, só para a gente continuar aquele papo do primeiro bloco, né? Então, quer dizer, nem você, nem sua família, popularmente falando, assim, não esperavam muito de você, né? Aí você resolveu, porque faltavam aparatos sociais, né? Uhum. E você resolveu, um belo dia, sair de Paracatu e vir para Belo Horizonte estudar, foi isso? Foi. Eu havia conhecido uma garota no antigo Instituto Vitor Rocha, quando eu fazia o meu tratamento aqui, meu acompanhamento. E ela havia me falado do São Rafael, que é o Instituto São Rafael, e eu era muito criança, eu tinha uns 8, 9 anos, fiquei querendo vir, minha mãe falou que não, porque eu era muito criança, muito imaturo, que ela não deixaria eu vir. E eu estava em sala especial, né? Em escola regular, mas em sala especial no interior. Sim. Que dava conta da minha baixa visão e consegui, que foi onde eu fui alfabetizado. E aí, a partir daí, quando eu completei 13 anos, eu passei para a 5ª série. Nenhuma das escolas da cidade quis me aceitar, porque na época ela podia rejeitar, a escola podia fazer isso. Podia. Podia, agora não pode mais. Né? E aí a minha família se opôs um pouco, a minha mãe ficou mais à vontade, porque ela já conhecia a realidade de conviver no Vitor Rocha e tudo. E eu pedi para vir para o São Rafael e vim para o São Rafael, fiz toda uma triagem, né, que tinha que fazer antigamente para entrar na escola e fui aprovado. Aí a minha vida mudou completamente. Porque nesse momento eu conheci, meus professores eram todos cegos, o diretor da escola era cego, que tinha esposa cega, que tinha um professor que tinha esposa cega. O negócio pode ser bom. Quer dizer, a minha vida foi, a partir da alteridade que eu tive com os outros cegos, que já tinham uma vida
traçada, né? Eu pude me reconhecer como deficiente, né? E isso foi fundamental também. E como capaz, né? Que legal. Agora, eu sei que depois você saiu de lá, você foi seminarista, né? Fui seminarista da Arquidiocese durante 3 anos também. Opa! Que era uma coisa que eu queria muito, que eu já era uma criança de igreja. Eu que levava os meus pais para a missa, queria que eles fossem comigo. Sempre fui uma criança de igreja, queria ser padre e pensava, a igreja não vai querer um padre cego, né? E aí? E joguei esse sonho no ralo e deixei para lá. Depois eu conheci um seminarista cego. Aí a partir desse momento, eu conheci esse seminarista cego, eu falei, eu também posso ser padre. Pois é, mas aí você estudou lá, mas você não foi padre. Não. Você desistiu? Eu estudei 3 anos e no final do 3º ano eu saí para uma reflexão e não retornei. Aí você conheceu... a minha esposa, que é cega também, né? Também. Que legal. E ela trabalha numa escola municipal, ela é professora e trabalha justamente com a inclusão, né? Não, ela, na verdade, ela é uma professora de alunos, entre aspas, normais, né? Ela é uma professora cega dentro de uma escola regular. Ah, tá, que legal. Eu achei que não. E uma escola de periferia. De várias e várias carências que vão muito além de pessoas com deficiência. E como é que os meninos lá aceitam? Aceitam não? Veem a sua mulher, quer dizer, uma professora cega. Ela conta que no início, os primeiros dias de aula são testes, né? Os alunos atestam de todas as formas. Se ela está enxergando, eles fazem coisas uns com os outros para ver se ela vai perceber. Aponta para ela para ver se ela está vendo, pergunta para ela quantos dedos, né? Aquela famosa pergunta, quantos dedos tem, né? Se ela está vendo determinada coisa. E ao longo do tempo, ela vai falando, ela sempre chega perto do aluno, ela tem um respeito muito grande pelo aluno dela. Ela chega perto dele, diz ela que abaixa do tamanho dele e fala com ele, olha, você está apontando, me mostrando quantos dedos tem? A professora não sabe, porque a professora não enxerga. Então, você que vai ter que dizer para a professora quantos dedos você está mostrando para ela. A partir dessa atitude, eles levam um susto, que ela diz para eles que ela é cega, e passam a respeitá-la. Só que ela disse, olha, eu tenho que ser uma professora brava. Eles não gostam da minha aula, porque eu sou brava. Mas eles gostam de mim no pátio, na hora do intervalo. Olha, gente, porque como ela é uma professora cega, ela tem que se impor por causa da disciplina. Senão ela perde o controle da turma. Com certeza, e não perdeu o controle. Não, muito legal, Romerito. Olha só, deixa eu entrar com o telespectador aqui. A Flávia Oliveira falou, a inclusão deve ser mais do que acessibilidade ou simplesmente matricular uma pessoa com necessidade especial em uma escola regular. Aquilo que a gente está falando, não pode mais, mas também não adianta receber, porque a gente sabe de caso, alunos que são recebidos em escola regular, mas chega lá dentro, eles ficam excluídos, né? Porque nem o professor está preparado, nem a escola, nem os coleguinhas. Mas antes, deixa eu só terminar a Flávia aqui. Ela falou, a inclusão deve começar primeiro em nós, para que possamos aceitar o outro com a sua diferença e o que ele tem a nos ensinar, e não vê-lo somente como um diferente, porque todos nós somos ao mesmo tempo iguais, mas porém com especificidades que nos diferem um do outro. O Romerito falou uma coisa fantástica, que quando ele entrou lá, ele descobriu a alteridade. Né? Assim, a inclusão é basicamente isso. É bacana demais a gente ver as turmas que incluem, como que os meninos do grupo se modificam a partir do momento que eles percebem a diferença do outro e aceitam isso. Essa é a grande... Crescem, né? Que é rico isso. É muito impressionante. Assim, no começo eles testam mesmo, eles querem saber qual que é a diferença. Mas depois que eles entendem que o outro tem uma coisa bacana e que eles podem ser bacanas ajudando aquele outro, as turmas que realmente fazem inclusão, que a escola disponibiliza isso, a gente vê que isso modifica a vida de todo mundo. Mas os professores estão preparados para poder dar uma força? Sabe, porque os professores não estudaram isso, os professores não viveram isso. A gente está começando a construir um mundo novo, né? Assim, então são professoras como ela que vão modificar isso, como a esposa Romerito. Assim, a gente está mudando uma situação, ninguém sabe o que fazer. É isso que é importante. Agora, eu acho que tem escolas que têm feito, como a gente já viu... Tem escolas que têm belos exemplos, fazendo, né? Bom trabalho. E tem professores em processo de qualificação. Agora, as universidades ainda têm uma carga horária mínima.
e dão oportunidade mínima para os professores terem contato direto com pessoas com deficiência. Isso é muito essa ruim, né? Convivência, né? Essa convivência com o outro, com a diversidade, é que favorece o crescimento do professor também. Do professor e do aluno, né? Nesse ponto, eu acho interessante, porque dentro desse projeto do livro Quer Saber, Eu Quero Contar, a gente, na medida que todas as crianças que nascem com síndrome de Down em Belo Horizonte que nos procuram, nós vamos lá, Dudu toca, nós vamos levar uma mensagem de otimismo, né? Que às vezes a notícia dá um baque. E o que a gente percebe dentro disso? Nós estamos falando da escola, dessa recepção. Gente, eu falo isso por mim, né? E do meu convívio. Se a gente não conviveu desde criança com aquela diferença, a gente cresce como cidadão, né, para o mercado. Só que eu acho que a coisa que mais faz falta hoje, conversando com essas famílias, é essa troca do olhar do humano. A gente está formando gente. E isso faz uma diferença grande. Então eu percebo muitas pessoas que cresceram com o Dudu, como se comportam diferentemente com a sociedade, porque aquilo faz parte da paisagem. Eu não tive a oportunidade de conviver com um cego, nem com um cadeirante. E quão difícil foi para mim lidar com isso, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil é. Então a inclusão efetiva vai ser lá na criança, que vai ter alteridade no início, vai ter diferença, vai ter teste. Mas depois que elas percebem e vê que isso quanto é grande, eu acho que é uma coisa maravilhosa, é fascinante. Só que falta muito ainda. E duas coisas, Roberto, que eu acho que é fundamental aí é entender a inclusão como democracia e como humanismo. Humanismo, a humanidade é assim, tem essas diversidades todas. Sim. Quando o aluno vai para a sala e está mostrando isso, né? A humanidade é assim, é diversa. E a democracia, o direito de falar, de ter, né, os recursos para estudar, ela está em funcionamento aí também. Agora, Raquel, você quer falar sobre... Mas deixa eu ler a participação de uma telespectadora, agora da Michele Lima, porque tá cheio aqui. É legal, né, que as pessoas... Inclusive o Carlos Hamilton Pereira, ele falou assim, olha, que bom que vocês dão luz a esse tipo de tema. E que bom que as pessoas estão tendo interesse sobre esse tipo de tema. Eu estou vendo aqui... das pessoas que estão ligando e passando e-mail e tudo mais. A Michele Lima, ela falou, pessoas com deficiência têm potencial, é só estimular, é preciso dar oportunidade, e isso não acontece na maioria dos casos por puro preconceito, falta informação correta. Oportunizar o conhecimento seria o essencial. A educação não pode ser cartesiana, como se fosse uma caixinha que não se pode mexer. Sempre foi assim, sim, assim será. Creio ser preciso uma escuta diferenciada. O que você acha, Raquel? Você que vai ser professora? Bom, eu acho que assim, pelo que eu tenho visto e pesquisado, o professor que está disposto a incluir, quando ele utiliza a didática da inclusão, não só com um aluno com deficiência, mas também com um aluno que não tem a deficiência, às vezes o aluno que não tem deficiência também aprende melhor com a atividade da inclusão do que com a didática antiga. Então, a inclusão não é só para a pessoa com deficiência. Se usar a questão do pensamento inclusivo, você vai ter um bom desempenho na turma como um todo. Então, assim, a inclusão vai causar um bem para o aluno com deficiência, mas também para todos os alunos de um modo geral. E o que está faltando é formação nas universidades, não só de conscientização, mas de desenvolvimento de didáticas de ensino, porque a gente tem uma breve orientação de conscientização, mas não se tem discussão de didáticas, não se tem um estágio, e é necessário ter... Como é que faz, né? Porque antigamente... uma criança com síndrome de Down ia para a escola só ficava colorindo, né? Sim. Não tinha outra coisa para fazer. Quer dizer, o que pode ser feito? E até, Belisário, você passou, eu até anotei aqui para não esquecer, que você disse o seguinte, que uma a cada 250 crianças que nascem, elas apresentam diferenças no aprendizado, na sociabilidade. Quer dizer, você fala até em autismo, né? Que é um transtorno que afeta um número muito maior do que a gente imagina, porque há níveis de autismo, né? Porque a gente fica imaginando que autismo, só aquela criança fica ali em outro mundo, e nem sempre, né? A questão do autismo é bacana demais, né? Porque assim, o diagnóstico mudou, ampliou a forma de fazer o diagnóstico, mas se você não dá recurso, até melhor não fazer o diagnóstico, né? Assim, então, essa estatística de 1 a cada 250 é muito alta. Antigamente a gente pensava um autista a cada 25 mil. Hoje verdade. A gente pensa, hoje 1 a cada 250. Eu levei um susto na hora que eu vi, falei, nossa, mas como assim? Mas é porque a forma de diagnóstico ampliou.
mas a gente ampliou a forma para dar mais recursos para pessoas e não para estigmatizar mais pessoas. Esse é o grande ponto, né? Assim, que é o que a Raquel está colocando. A gente tem que criar todo esse ambiente sabe assim, tudo caminha junto, entendeu? Assim, uma ciência nova que consegue fazer mais diagnóstico, ela precisa de uma sociedade nova para aproveitar isso. Sim, né? A sociedade com uma cabeça diferente, porque senão não adianta nada. Não pode, né? E você fala o seguinte, até para as pessoas, para as crianças, né, com autismo, o tratamento e outros problemas. O tratamento deixava essas crianças igual robozinho, paralisada, não podia. Hoje não, né? A ideia é exatamente não deixar o robô. Era muito fácil pegar os meninos, dar um remédio, pôr ele na escola especial, sair de noite, né? Era uma hoje coisa eles vão para a escola comum, né? Hoje eles vão para a escola comum. E o papel das escolas especiais hoje, gente? Que eu lembro que eu tinha demais. sobre isso, porque é interessante que o Romerito falou o quê? Quando ele foi para o São Rafael, que é uma escola especial. É uma escola especial, então ele coloca aí o papel da escola especial. Então, eu não estou falando que tem que existir sempre escola especial dessa forma. Mas aí eu perguntaria, dentro do que a Raquel falou também, qual é o professor da escola comum que sabe alfabetizar em braille e em libras? Qual a escola comum, a escola que forma pedagogos, que dá esse conhecimento para eles? Então, a escola especial vai ter que fazer isso. Porque a gente está falando de um universo que acaba que ele é muito vasto. Né? Porque se você vem alfabetizar uma criança cega, ela não é só ensinar braille. Se fosse só ensinar braille, era muito fácil. Né? São combinações 6 a 6, você ensina de A a J e o restante o aluno consegue fazer. E é o que mais? Mas existe estimulação precoce, existe tato, existe a questão da orientação e mobilidade, que é fundamental. Atividades da vida diária, que as pessoas chamam hoje de AVAs, né? da vida autônoma social, que precisam ser trabalhadas e que a escola, ela não está, nem os pedagogos, nem os professores, preparados para isso. Eu tive experiência no Estado há algum tempo, durante um mês e pouco, e pude perceber que muitas vezes, para você ensinar os professores tudo isso da própria cegueira, você teria que ter um curso novo de pedagogia, mais 4 anos para que ele aprendesse. Nossa, agora enquanto isso, só um minutinho. Mas deixa eu colocar uma coisa rápida em relação a isso. A lei brasileira hoje obriga que as escolas tenham as salas de recursos para levar isso para dentro da escola, em horário alternado. Tem que a gente ter o espaço de convívio na turma. Não tem, né? Não. Mas tem que ter. A lei garante isso. Aí a sociedade a lei garante. O grande problema é que as escolas têm preguiça de fazer isso às vezes. Minas Gerais tem muitas e muitas salas recursos. Muitas salas que funcionam muito bem. Que tem muitos professores em muitos lugares que fazem um trabalho fenomenal. Só que existem muitas salas também que servem e simplesmente como depositário de alunos. O professor acha que sala recurso vai resolver o problema. Então é a sala recurso que alfabetiza, é a sala recurso que ensina matemática, é a sala recurso que dá a sala do aluno de manhã, ou no horário que vai para a aula, é só para ele ir para a aula para conviver. O Romerito, e aí isso que é o problema. Deixa eu falar uma coisa. Então fala uma coisa rápida. bloco. É o seguinte, se eu estava avisando que a questão mais grave é o estigma, a escola especial é um estigma. Você sai do mainstream e vai para um lugar que é de recuo, certo? Então, o que a gente tem é que forçar a nossa sociedade a levar isso para dentro da escola. A escola tem que ter a capacidade de lidar com isso. Regular. A escola regular. Mas isso. Hoje, inclusive, a lei as escolas isso. especiais, elas recebem poucos alunos. A maioria está na escola regular, na escola comum. E elas reclamam o seguinte, muitos alunos que estão sendo encaminhados para escolas especiais não têm nenhuma deficiência, têm algum problema de aprendizagem ou comportamento. Oh, meu Deus do céu. Então está acontecendo um pouco. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento também. É tudo bem. Eu acho ótimo a escola regular. Eu defendo a escola regular, sim. A gente tem que defender. Eu sou fruto da escola especial. E sou muito orgulhoso disso. Só que a gente tem que ter consciência de que a inclusão, em alguns momentos, em muitos momentos, e principalmente os pedagogos, as pessoas que dão assessoria ao próprio MEC, estão jogando o conhecimento que foi também construído dentro da escola especial no ralo. Eu acho que é esse que é o grande problema. Tudo bem, né? Se acaba com a escola especial, mas não se jogue o conhecimento daquela escola que foi construído no lixo. Porque tem pessoas muito boas que estão ali dentro, que construíram conhecimento e podem contribuir sim com esse processo de inclusão. E o que está acontecendo é o seguinte:
Nós vamos esquecer tudo que já foi feito e vamos colocar uma coisa nova. E o prejuízo? Existem milhares de pesquisas produzidas também na escola especial que a escola comum nunca leu. Nunca leu. Então, tudo bem, pode ter muito problema, mas não foi lido. A escola especial tem que servir como um aparato, um lugar de consulta. Os professores da escola especial têm que ser referência para os professores da escola. Consultores da escola regular, porque eles não podem se desmerecer a experiência que eles têm. Mas você não pode tirar uma criança da vida social e colocar na escola especial por causa disso. Não, claro que não. Com certeza. Não, eles são os consultores. Agora, gente, vamos pensar aqui, porque acabou que nós estouramos, nem vou chamar, deixar a gente continuar, mas a gente tem pouco tempo para falar. E a família? Olha, a família... O que é importante dizer para as famílias? Acho que é muito importante que as famílias tenham coragem de investir numa novidade. Acho que é igual a Raquel colocou. É muito difícil quando a família sofre aquele trauma de ter uma pessoa com um problema, mesmo quando a gente sofre, né, tem uma AVC, alguma coisa assim, é muito difícil acreditar que aquilo tem jeito. E eu acho que o que a gente está falando é isso. Então, as famílias, a gente tem que reforçá-las. É o trabalho seu de pegar um nenenzinho e falar assim, olha, ele vai ter jeito, olha esse aqui. A gente tem que fazer isso. Porque a imagem que fica é a imagem do preconceito e do estigma. A gente está quebrando isso. Do coitadinho. Parar com isso, né? Inclusive, o Miguel Cordeiro falou assim, olha, o que resolve é o estímulo da família, dos irmãos, cunhada, a família toda, né? E ele diz o seguinte, que o filho dele, Michel, ele tem se desenvolvido muito a olhos vistos, diz ele. Há 27 anos ele sofreu um erro médico nos procedimentos por uma apendicite que supurou, né? Onde tudo poderia ser evitado em seus 4 anos. Ou seja, o filho dele teve problema, mas com esse estímulo foi. Quer dizer, acontecer com qualquer um. Com qualquer um. Ou seja, gente, é isso que fica, né? Agora, eu acho, Roberta, a família, quando ela recebe a informação de que o filho tem alguma diferença, ela conta com poucos lugares de apoio na sociedade. Então, talvez a gente, dentro dessa perspectiva, inclusive do governo federal, do programa Viver Sem Limites, né, tentar pensar nisso, né? A gente tem até conversado sobre isso, com a Raquel. Pensar formas de criar grupos, pode ser até dentro de uma escola comum ou especial, não precisa criar um outro espaço físico, onde as famílias possam ir e buscar informação. Como que eu vou lidar com meu bebê cego? Como é que eu vou estimular o tato dele? Com certeza, gente. Então, assim, um apoio para a família. A família, nesse primeiro momento, ela tem que ter esse apoio. Porque às vezes ela fica completamente desorientada, né? Mas olha só, eu falei, Romero, eu estava esquecendo aqui, deixando, da lente especial, né? Para pessoas com baixa visão. Olha só que interessante. O suporte de leitura é um equipamento destinado a pessoas com visão subnormal ou baixa visão. O objetivo principal desse projeto é reproduzir todas as movimentações que a pessoa teria com a lupa. O problema principal no uso da lupa é que a pessoa que possui essa deficiência, ela apresenta dificuldades em acompanhar a sua leitura. Ela perde algumas informações, porque normalmente as pessoas podem apresentar algum tipo de tremor, alguma hiperatividade no caso de crianças, e uma curvatura na coluna que pode provocar danos futuros, né, à saúde da pessoa. Então, o projeto vem com a solução desses problemas. Então, nós temos uma adaptação estética no projeto, para a pessoa poder levá-lo para qualquer lugar, carregá-lo como uma pasta, para qualquer lugar que ela for usar. Gente, olha que interessante. E a Solange Vilaça, ela falou assim, olha, eu trabalho com educação física e mesmo não tendo alunos de inclusão social, trabalho com meus alunos através dos esportes para conscientizarem e terem respeito por todos. Inclusive por causa dos nossos atletas paralímpicos que estão aí dando show, né? Dando show, isso mesmo. Gente, olha só, mais um aparelho que está em desenvolvimento que vai facilitar a alimentação de pessoas com deficiência. O alimentador robótico, ele é um equipamento que a gente está desenvolvendo voltado para pessoas com deficiência, principalmente dos membros superiores. Então, são aquelas pessoas que têm alguma dificuldade de se alimentarem. Então, elas têm uma dependência muito grande por outras pessoas que têm que preparar o alimento e servir para elas, na boca, diretamente.
Então, o alimentador entra justamente nisso. Ele vai garantir uma autonomia maior para ela. Não vai eliminar o trabalho do cuidador dela, né? Mas com o equipamento, ele vai poder se alimentar sozinho. Depois que a pessoa prepara o alimento, o equipamento leva a comida do prato até a boca dela. Bom, você vai comentar, mas olha só, um aparelho, a Universidade Federal de Minas Gerais acaba de divulgar que vai aderir ao Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, o SISU, né? Isso significa que a partir de agora não haverá mais vestibular da UFMG. A seleção para os cursos de graduação vai passar a usar somente as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Apenas os cursos que exigem exames para identificar habilidades como música, dança e teatro terão edital específico. A universidade informou que o sistema de cotas não sofrerá alteração com o fim do vestibular. Bom, isso é uma notícia de última hora, né? Agora você acho uma grande notícia. Uma grande notícia. Mas, agora você quer comentar sobre aquele aparelho. Não só sobre o aparelho, mas é sobre essa experiência dos jovens conviverem com pessoas com deficiência e vai ajudar a criar muito mais aparelhos, né? Esses jovens cientistas que conviveram com crianças autistas, com menino com síndrome de Down, eles vão precisar daquele coleguinha que precisava disso, eles vão ter ideias novas. Então, com isso, a gente consegue multiplicar muito mais recursos para a sociedade. A partir dessa exposição que o cara teve na infância com um colega que tinha... Desse olhar nessa possibilidade. Né? E sem contar que esses jovens, né, acontece isso aí, e eles estão mostrando isso, eu acho que é bacana, porque também, talvez pensem em aparelhos que atendam a todos, né? Exato. Aquela coisa do aparelho que a gente vê por aí, se fazem aparelhos, bacanas os aparelhos, mas na hora que uma pessoa com deficiência vai utilizar, ele é completamente inútil, né, para a pessoa com deficiência. E esses alunos tendo esse contato, talvez eles refinem o olhar para aquilo e possam transformar aquilo que eles estão fazendo em acessibilidade para todos. Ok. Olha, deixa eu terminar com a participação da Regina Crovato Andrade Guimarães. Ela falou que tem um filho com distúrbio do processamento auditivo, então ele compreende tudo, mas tem muita dificuldade de memorização. Aquele tipo de erro... mas ela falou assim, mas isso não significa que ele não sabe ou não é inteligente. Vamos mostrar o que as pessoas têm de bom e não ficar apontando erros e deficiências, pois estímulos e apoios são fundamentais, né? Nós estamos no final do programa, tem alguma coisa que não diz? Sabe dizer? Eu acho, Roberto, que essa questão do instrumental, dos instrumentos, eles são fundamentais. Agora, isso que o Belisário estava falando, os signos, né, que são construídos nas interações, os signos vão levar à modificação da percepção da deficiência. Então, eu acho que assim, o instrumental é importante, o instrumento, mas o signo que vai ser construído na relação, ele leva a construir novos instrumentos. É a questão do humanismo, né, da humanidade. Inclusive, dia 30 de maio tem um congresso de inclusão do autista, que vai ser no Minas Centro, né? É um congresso não só de autismo, de transtorno de aprendizagem, TDAH e autismo. Isso é legal demais. Depois você volta aqui para contar, porque, gente, inclusão, eu acho que a gente tem que falar sobre inclusão, tem que ser papo de bar. O povo não adora conversar no bar, né? Tomar uma cervejinha. Vamos falar de inclusão, gente, que isso é fundamental para todos nós, para a gente ter uma sociedade mais justa, mais gostosa, mais rica e tudo mais. Obrigada demais pela participação. Você de casa, obrigada demais. Programa de amanhã, você sabe quanto custa o Brasil, quanto o Brasil custa para você? É o tema de uma campanha do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda, e a ideia é alertar os brasileiros sobre a cobrança abusiva de impostos. Ô, gente, o país arrecada R$53 mil por segundo com impostos. E um dos maiores problemas é a desigualdade das taxas. Presta atenção nisso. Quem ganha até 2 salários mínimos paga 49% do que ganha em tributos. Só que quem ganha mais de 30 salários mínimos paga 26%. Por que essa diferença? Você acha isso justo? Olha, vamos explicar tudo no programa. É nesta terça-feira, às 8 da noite, aqui na Rede Minas. Obrigada por tudo. Até lá.